Não é crise. É o início da sua vida real. Existe um momento silencioso que chega sem aviso. Ele não vem com alarde, não pede permissão, e muitas vezes não faz sentido no começo. Você está vivendo sua rotina, fazendo o que sempre fez, seguindo o caminho que parecia certo. E de repente, algo muda. Não no mundo ao seu redor, mas dentro de você. Uma pergunta surge, quase como um sussurro. É só isso? E essa pergunta, por mais simples que pareça, tem o poder de desmontar tudo. Porque até então, você estava ocupado demais para pensar nisso. Ocupado construindo, provando, conquistando, tentando se encaixar. Ocupado sendo quem esperavam que você fosse. E por muito tempo, isso funciona. Você avança, cresce, acumula experiências, validações, talvez até conquistas que para muitos seriam suficientes. Mas em algum ponto, deixa de ser. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas chamam isso de crise. Crise de meia-idade. Crise existencial. Crise de identidade. Mas e se não for uma crise? E se for o momento mais lúcido de toda a sua vida? Desde cedo você foi ensinado a seguir um roteiro. Estudar, trabalhar, construir algo estável, buscar reconhecimento, formar relações, alcançar certos marcos. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, essa fase é necessária. É onde você aprende como o mundo funciona, onde você testa possibilidades, onde você se molda. Mas há um detalhe que ninguém te conta. Grande parte do que você constrói nessa fase não nasce de quem você realmente é. Nasce do que você absorveu, das expectativas que te foram impostas, das ideias de sucesso que você herdou, dos padrões que você aceitou sem questionar. E isso cria uma versão de você funcional, mas não necessariamente verdadeira. Você aprende a desempenhar papéis. O profissional competente, o parceiro ideal, a pessoa confiável, aquele que resolve, que entrega, que corresponde. E com o tempo, você fica tão bom nisso que começa a acreditar que aquilo é você. Mas não é. É uma construção, uma máscara refinada, uma identidade adaptada ao mundo externo. E durante anos, talvez décadas, isso parece suficiente. Porque funciona, porque traz resultados, porque é validado, porque te mantém em movimento, até que não mantém mais. Porque chega um ponto em que o que antes te motivava perde força, o que antes fazia sentido começa a parecer vazio. E aquilo que você levou tanto tempo para construir já não preenche como antes. E é nesse momento que o desconforto começa. Não é um colapso imediato, é algo mais sutil. Pequenos questionamentos, uma sensação de desalinhamento, um incômodo difícil de explicar. Uma percepção crescente de que você pode estar vivendo uma vida que não escolheu conscientemente. E isso assusta. Porque se aquilo que você construiu não é totalmente seu, então quem você realmente é? E o que você deveria estar fazendo? Essas perguntas não são confortáveis. Elas não têm respostas rápidas. E é por isso que muitas pessoas fogem delas, se distraem, se ocupam, preenchem o vazio com mais trabalho, mais compromissos, mais barulho. Mas as perguntas não desaparecem. Elas voltam, mais fortes, mais insistentes. E ignorá-las tem um custo. Porque quanto mais você ignora, mais distante você se torna de si mesmo. É por isso que esse momento é tão mal interpretado. Porque ele desmonta a ilusão de controle. Ele expõe a diferença entre quem você é e quem você aprendeu a ser. Ele revela que talvez você tenha passado anos seguindo um caminho que não foi totalmente escolhido por você. E isso dói. Mas essa dor não é um problema. Ela é um sinal. Um sinal de que algo dentro de você está despertando. Um sinal de que você está começando a enxergar além das camadas superficiais da sua própria vida. Um sinal de que, pela primeira vez, você está se aproximando da verdade. E a verdade é simples, mas difícil de aceitar. Você não está em crise, você está acordando. A maioria das pessoas vive grande parte da vida em modo automático, seguindo padrões, repetindo comportamentos, respondendo a expectativas. E isso não acontece por fraqueza, mas por condicionamento. É assim que fomos ensinados a funcionar. Mas chega um momento em que esse modo automático já não serve mais. E é aí que começa o verdadeiro trabalho. Não o trabalho externo, de construir algo visível, mas o trabalho interno, de se reconstruir. Porque agora, não se trata mais de provar algo para o mundo. Se trata de entender quem você é sem o mundo. E isso exige coragem. Coragem para questionar decisões passadas. Coragem para admitir que algumas escolhas não vieram de você.
Coragem para abrir mão de partes da sua identidade que, por muito tempo, pareceram essenciais. E talvez o mais difícil de tudo. Coragem para encarar o desconhecido. Porque quando você começa a se desprender do que não é seu, você entra em um território onde não há mapas, não há garantias, não há validação imediata, mas há algo muito mais valioso: a autenticidade. E a autenticidade não é confortável no começo. Ela exige que você olhe para partes de si mesmo que foram ignoradas. Medos, inseguranças, desejos não realizados. Tudo aquilo que ficou escondido enquanto você estava ocupado sendo quem deveria ser. Encarar isso não é fácil, mas é necessário. Porque é nesse processo que você começa a se tornar inteiro. E aqui está algo que muda tudo. Você não precisa destruir sua vida para viver de forma autêntica, mas você precisa reconstruir a relação que tem com ela. Você começa a fazer escolhas diferentes, não baseadas no que esperam de você, mas no que faz sentido para você. Você redefine sucesso, redefine prioridades, redefine o que realmente importa. E aos poucos, algo muda. A vida deixa de ser sobre desempenho e passa a ser sobre presença. Você já não está mais tentando provar seu valor o tempo todo. Já não está correndo atrás de validação constante. Já não está vivendo em função de expectativas externas. Você começa a viver com intenção. E isso traz uma liberdade que poucas pessoas experimentam. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna real. E existe uma diferença enorme entre uma vida que parece certa e uma vida que é sentida como certa. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas passam a vida inteira presas na primeira fase, construindo, acumulando, tentando preencher um vazio que nunca se resolve completamente. Mas você não precisa seguir esse caminho. Porque se você chegou até aqui, se você já começou a se questionar, se você já sentiu esse desconforto silencioso, então você já deu o primeiro passo. E esse passo muda tudo. Porque a partir dele, você não consegue mais voltar a ser quem era antes. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Começa a perceber o quanto da sua vida foi guiado por fatores externos. Começa a entender que muitas das suas escolhas foram, na verdade, respostas a expectativas que você nunca questionou. E essa clareza é poderosa, mas também é desafiadora. Porque agora, você tem uma escolha: continuar vivendo no automático ou assumir o controle. E assumir o controle não significa ter todas as respostas. Significa estar disposto a fazer as perguntas certas. Perguntas que nem sempre são confortáveis, mas que são honestas. O que realmente importa para mim? O que eu estou mantendo na minha vida apenas por hábito? O que eu faria se não tivesse medo do julgamento? Quem eu seria se não precisasse provar nada para ninguém? Essas perguntas são o começo de algo novo. Elas marcam o fim de uma fase e o início de outra. Uma fase onde você não está mais vivendo para corresponder, mas para se alinhar. E esse alinhamento muda tudo. Ele muda a forma como você trabalha, como você se relaciona, como você toma decisões. Ele muda a forma como você enxerga o tempo, o sucesso, o significado da sua própria existência. E talvez o mais importante, ele muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que está tentando se encaixar e passa a ser alguém que está construindo a própria verdade. E isso é libertador, mas também exige responsabilidade. Porque a partir do momento em que você enxerga, você não pode mais fingir que não viu. E isso significa que algumas coisas vão precisar mudar. Talvez não de forma radical, mas de forma real. E essas mudanças, por menores que pareçam, criam um efeito acumulativo poderoso, porque cada escolha alinhada reforça quem você realmente é. E cada vez que você escolhe autenticidade, você se distancia de uma vida que não era sua. Até que, em algum momento, você percebe algo surpreendente. Aquele desconforto inicial desapareceu. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque você parou de fugir das perguntas. E é nesse ponto que tudo faz sentido. Você entende que nunca foi uma crise, nunca foi um colapso, nunca foi um erro, foi um chamado. Um convite para sair da superfície e mergulhar no que é real. Um convite para parar de existir e começar a viver. E a vida, finalmente, começa. Não quando tudo está resolvido, mas quando você decide ser verdadeiro. Agora me diz uma coisa: você está vivendo a sua vida, ou apenas mantendo uma versão dela que foi construída para você? Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, então comenta aqui embaixo o que mais te impactou.
Quero entender em que ponto você está nessa jornada. E se você quer mais conteúdos como esse, que te façam pensar, questionar e enxergar além do óbvio, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E claro, deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que também estão começando a acordar. Porque no final, não é crise, é o começo da sua vida real.